Olá! Nessa videoaula eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns pontos sobre os conflitos árabe-israelenses. Vamos lá? Quando nós estudamos a respeito dos conflitos entre judeus e palestinos, ali na Terra Santa, nós temos que entender, por exemplo, que os palestinos são os povos árabes que habitaram aquela região e os judeus é o principal grupo que forma a nação de Israel. Ambos povos alegam o direito por habitar aquela região conhecida como Palestina. Atualmente, a Palestina ela é formada pela faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são territórios não reconhecidos como nação ou como nações, e o Estado de Israel, formado em 1948. Os judeus habitavam aquela região na antiguidade. Foi um povo que sempre passou por diásporas. O Império Babilônico, por exemplo, levou-os ao exílio na antiguidade. No ano 70 depois de Cristo, sob punição por rebeldia ao Império Romano, os judeus sofreram diáspora provocada pelo Império Romano. Dispersou-os para vários lugares do mundo, em territórios da Europa, da África e da Ásia, onde então eles passaram a habitar. Esta região, a região da Judéia, passou então a ser ocupada por outros povos. Samaria e a parte litorânea já eram ocupados por outros povos não judeus ali no início da era cristã. Os judeus, eles ficaram dispersos por vários lugares do mundo até o início do século XX. Nos lugares onde os judeus foram habitar, eles sempre foram alvos de preconceito. O antissemitismo, esse racismo contra o povo judeu. Esse foi um dos principais motivos que levou-os a desejar a ter um território e uma nação reconhecida. Nós vamos perceber que a nação que os judeus vão desejar construir fica no território que já era ocupado pelos palestinos, então, em séculos anteriores. Percebemos, então, nesse momento, ali no final do século XIX, que vai começar uma animosidade entre judeus e palestinos por questão do território da Palestina, que ambos povos reivindicam o direito de usar. Os judeus alegam seu direito histórico por ter habitado aquela região desde a antiguidade. Os palestinos alegam também o seu direito de ocupação por vários séculos, inclusive a sua consolidação ali quando se formou o Império Muçulmano. Nós temos, por exemplo, no século XIX, um movimento chamado sionismo. Sionismo é uma palavra que significa retorno a Sião. Sião, a cidade de Jerusalém, a cidade santa para os judeus. Esse movimento no século XIX, por conta justamente do antissemitismo, vai fazer com que várias comunidades judaicas ao redor do mundo desejem uma nação ali no território da Palestina. Inclusive, muitas famílias judaicas começam a comprar fazendas, começam a comprar terras e a retornar ali para aquela região. O que estimulou esse movimento foi, por exemplo, um livro conhecido como O Estado Judeu, de 1896. Vamos ver o que diz esse livro? Deve ser concedida a nós a soberania sobre uma porção da superfície da terra, adequada para essas necessidades e as nossas justas ambições de povo. Todo o restante, nós mesmos proveremos. A aparição de uma nova soberania não é ridícula nem impossível. Temos podido presenciar em nossos dias a outorga de tais direitos a povos que são mais pobres e menos cultos, e, por conseguinte, mais fracos que nós. Os governos dos países afetados pelo antissemitismo têm o maior interesse em ajudar-nos a obter a soberania. Nós vamos perceber nesse livro, escrito ali no século XIX, o desejo dos judeus de ter um território na Palestina, inclusive eles usando as nações onde eles sofriam preconceito como aquelas que também os estimulavam a retornar à sua terra, e também o fato de que povos menos cultos moravam naquela região. Por que então eles não poderiam ter um território? Nós percebemos, inclusive, no trecho desse livro, uma questão de desagrado a ser gerado com os palestinos ali.
Depois da Primeira Guerra Mundial, o território da Palestina ficou sob tutela do Império Britânico. O Império Britânico apoiava os judeus para o retorno naquela região. Balfour também chegou a declarar o seu apoio, o que levou inclusive muitos palestinos a se sentirem inseguros, vendo a nação mais poderosa do momento apoiar os judeus ao retorno da terra onde eles, palestinos, estavam habitando. Nós vamos percebendo então que começa a se tornar um maior sentimento de rivalidade entre esses povos, principalmente a partir do momento em que os europeus começam a interferir ali na região. Os países europeus, tanto quanto os Estados Unidos, desejam ter a presença marcante ali no Oriente Médio. Apesar de, em 1919, existir um mapeamento ali na região, que era o plano sionista para ocupar a região da Palestina, nada ainda acontecia. Nós vamos ter, então, a Segunda Guerra Mundial. O exército alemão, sob a liderança de Adolf Hitler, vai realizar um massacre contra o povo judeu. Apesar de outros povos também terem sido perseguidos pelo Hitler, outros grupos populacionais como negros, homossexuais, por exemplo, nós sabemos que os judeus foram a maioria ali nos campos de concentração, gerando inclusive um horror no mundo. Isso levou muitos presidentes de várias nações ao redor do planeta a apoiarem a causa judaica, apoiarem a questão judaica de ter a sua nação. Sob pressão dos Estados Unidos, a recém-criada ONU, em 1945, deve então resolver essa problemática. Como aprovar um Estado para os judeus com a presença dos palestinos naquela região? A ONU, então, em 1947, vai realizar uma partilha, a Partilha da Palestina, em que ficou decidido em qual parte do território da Palestina judeus e palestinos iriam habitar. Nessa divisão realizada pela ONU, um tanto pouco estranha, nós vamos perceber que os territórios estão descontínuos ali. Nós vamos ter 42,9% para o Estado palestino e 56,5% para o Estado judeu. O Estado judeu, que é a nação de Israel, é então proclamado em 1945, com grande festa e comemoração. Os palestinos, por sua vez, sentindo-se injustiçados, vão guerrear contra os judeus. Com o apoio da Síria, do Egito e da Jordânia, nós vamos ter em 1948 um conflito, a Guerra da Independência. Por que essas nações vão apoiar o Egito? Porque são nações que fazem parte de um movimento de legitimação da cultura árabe, do pan-arabismo. Portanto, a presença do povo judeu entre povos árabes, que são povos que formam as nações ali, que estão circunvizinhando a nação de Israel, foi visto como uma ofensa. Essa guerra da independência, porém, vai ter a vitória de Israel. Israel, junto com o apoio dos Estados Unidos, além da própria organização do povo judeu, vai vencê-los nessa guerra e, inclusive, anexar para si parte que a ONU havia decidido que seria dos palestinos. Temos, então, uma causa palestina. Por quê? Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. Israel, então, tem a sua nação reconhecida e os palestinos não têm. Inclusive, eles perdem parte de suas terras que havia sido decidida pela ONU. A presença de Israel entre os palestinos acabou se tornando um alvo. A nação de Israel recebendo ameaças de nações como Egito, como Síria, por exemplo, como a Jordânia. Israel, então, diante dessas ameaças, em 1967, vai atacar essas nações como uma guerra preventiva. Na Guerra dos 6 Dias, Israel sairá mais uma vez vencedor, tomando posse de outros territórios. Israel tomou a península do Sinai, que pertencia ao Egito, as colinas de Golã, que pertencia à Síria, e Cisjordânia e faixa de Gaza. Diante da indignação do mundo árabe sobre
o prevalecimento da nação de Israel nesses conflitos? Em 1973, vamos ter a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado judeu, que significa Dia do Perdão. Eles estavam comemorando as suas festividades, não estando então preparados para um conflito, quando foram atacados de surpresa pelas nações às quais há estes anos eles haviam guerreado. Egito e Síria decidiram atacar o território de Israel, que mais uma vez saiu vitorioso em um período de um pouco mais de 24 horas. Bom, a Guerra de Yom Kippur trouxe outros resultados no mundo. Os árabes, percebendo que não era possível lutar contra a nação de Israel, porque sempre havia apoio dos Estados Unidos, resolveram agir de um outro modo. Em 1960, nós vamos ter a formação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os países árabes, os que lideram a OPEP e que passaram a controlar a produção e o preço do petróleo no mundo. É justamente, então, esta instituição que vai ser a grande arma do momento. Da noite para o dia, em 1973, a OPEP aumenta o preço dos barris do petróleo para retaliar os Estados Unidos, devido ao seu amplo apoio à nação israelense. Isso, por sua vez, causará uma crise econômica mundial, que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo. Dessa maneira, os estadunidenses perceberam que deveriam agir para realizar acordos entre árabes e os judeus, os israelenses. O acordo que existirá será o acordo de Camp David. Na Casa Presidencial dos Estados Unidos, o presidente do Egito e o primeiro-ministro de Israel realizaram acordos. Israel devolveria ao Egito a Península do Sinai, se conformou em ceder autonomia para a faixa de Gaza e a Cisjordânia, mas não devolveu as colinas de Golã para a Síria. Contudo, Egito deveria reconhecer a nação de Israel entre os árabes. Esse acordo de Camp David gerou muitas polêmicas no mundo árabe, mas apaziguou as tensões que havia ali no momento. Nós vamos perceber ao longo dessa história que vai surgir uma nova problemática, a questão palestina. Os povos palestinos ficam sem a autonomia de seu território e sem um reconhecimento de um Estado nacional. Outras situações vão se gerar ali, como a Intifada, por exemplo, ou o Acordo de Oslo. Mas esses são temas de uma próxima videoaula. Espero nesse momento ter contribuído com vocês. Um grande abraço a todos.